Boa noite. Há poucos dias, a presidente Dilma Rousseff sancionou o Código de Processo Civil. Nós, durante a discussão do novo código, realizamos vários programas, especialmente quando se chegou ao texto final e passávamos por essa expectativa da sanção. Agora estamos vivendo o período de vacância, como gostam os latinistas, vacatio legis. É um período que está aí fixado de 1 ano, quando então finalmente terá plena vigência a nova lei, e de hoje até lá nós vamos fazer um curso de processo civil. É isso que vai começar no Conversas Cruzadas desta noite. Vai ser mais ágil a justiça? Como é que funciona o caminho da mediação, da conciliação e a arbitragem? Opa, quem são esses árbitros? Como vai funcionar a mitigação recursal, ou seja, menos recursos, menos oportunidade de recorrer? E o juiz lá de Catuípe vai ser carimbador de decisões que o Supremo e o STJ já tiverem repetidas vezes proclamado, e ele fica impedido de pensar diferente o direito? Estes e outros temas estão sobre a mesa para estudarmos em torno do nosso novo Código de Processo Civil. 1072 artigos para dizer como devemos andar na justiça ou até fora dela para assegurarmos os direitos que vêm escritos lá do Código Civil. Nós temos como convidados do programa o vice-presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Cláudio Lamáquia, o professor da Fundação Escola Superior do Ministério Público aqui em nosso estado, Gustavo Borges, o ex-presidente do Tribunal de Justiça do Estado, desembargador aposentado e único gaúcho que participou da elaboração deste Código de Processo Civil, Adroaldo Furtado Fabrício, e o juiz federal que atua como auxiliar na vice-presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Arthur César de Souza. O Conversas Cruzadas tem o patrocínio de Funerárias Reunidas, parcelamento em até 12 vezes no cartão de crédito. Sistema Fecomércio, com você a gente faz a economia girar. Univates, para quem explora, as dúvidas nunca acabam. Fruc, viver é do jeito que você gosta. Setsergs, a força do transporte e logística. E Ceprorgs, uma plataforma de negócios e representatividade única. Mande seu recado, mande especialmente sua inquietação, sua indagação para conversas.cruzadas@tvcom.com.br. Prefere o Twitter? Venha lá no Twitter do programa, aí é no singular, @Conversa Cruzada. Pode mandar também recado para o meu Twitter, @RS Cláudio Brito, um T só, hein, no Brito. A interatividade no Conversas Cruzadas tem o patrocínio de Traduzca, traduções e simultâneas, compromisso com a sua palavra desde 1998. Nós tínhamos um Código de Processo Civil em 1939, que durou até 1973. Pois bem na mudança, bem na migração de um texto legal para outro, eu me encontrava na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E um dos meus professores de processo civil, Adroaldo Furtado Fabrício. Eu não posso começar o programa com outra pessoa que não seja o meu professor, pois eu estou querendo aprender o processo civil de agora, faço aquilo que fiz no passado. Acabou a lei de 39, professor Adroaldo. Agora esse Código de 73, ele foi bom 42 anos depois. Por que um novo CPC? Precisávamos? Boa noite. Boa noite, Brito. Boa noite, Lamáquia. Boa noite, colegas de bancada. Se foi bom, é uma questão que você pode discutir. Eu diria que o Código de 73, nós sabemos, foi um código extremamente técnico, extremamente preocupado com a precisão técnica dos termos, feito por um grande processualista, o professor Buzaide, mas acho que durou demais, não porque ele fosse defeituoso, mas porque ele tinha
um defeito um defeito acidental de ter de conviver com um tempo muito mutante. Nós sabemos todos que vivemos neste planeta, sabemos o quanto o mundo tem mudado nas últimas décadas e cada vez mais rapidamente. Então o código envelheceu. E houve quem dissesse que não era o caso de se fazer um código novo, porque vinha sendo o código em sequência remendado, acho que essa é a palavra certa. Emendado, mas na verdade remendado, porque havia emendas em cima de emendas. Parecia as nossas estradas de rodagem aí, que já tem buracos dentro do buraco e conserto dentro do conserto e por aí. Então, esse código teve um destino um pouco ingrato pelo tempo em que ele se aplicou. Eu estou saindo, como profissional de direito, estou saindo para o 3º Código de Processo. O Brito acabou de falar que ele está entrando no 2º, eu estou entrando no 3º. Não, cheguei a pegar o finzinho do de 39. Isso, é jovem ainda, o Brito é jovem, não chego. Eu trabalhei com 2 e pretendo continuar trabalhando com o 3º Código de Processo, que eu acho que vem em boa hora, porque a reforma de um diploma grande, como é um código, ela tem um limite. Chega um momento em que não se pode mais ir simplesmente acrescentando ou modificando pontualmente as coisas. Chega um momento em que é preciso substituir. E, no momento de substituir, tem que se começar praticamente do zero. A esse propósito, eu acho importante referir que o Senado Federal, e acho que também a Câmara, mas com certeza o Senado, chamou esse projeto de reforma do Código de Processo Civil. Não é uma reforma, não é. A intenção é fazer um código novo. É claro que não se faz terra arrasada, não se destrói tudo aquilo que se construiu anteriormente. É preciso aproveitar o que é bom, o que deu certo, mas é preciso começar de novo. Eu gostaria de dizer ainda uma outra coisa a respeito do novo Código de Processo Civil. A lei não resolve tudo. Não é a lei que resolve tudo. É preciso estruturar o Poder Judiciário, é preciso dar instrumentação ao Poder Judiciário para que o processo possa fluir melhor. Nós todos sabemos o quanto é difícil fazer andar o processo. E isto não depende só da lei do processo, mas depende em grande parte dela. Por isso é que a mudança de um código, que a introdução de um novo código de processo é importante. Ela não é a solução completa, mas pode ser uma parte importante da solução. Exemplo, o poder que se percebe no novo texto, tanto quanto eu já possa tê-lo examinado, que a jurisprudência vai ter. As decisões dos tribunais, elas passarão a ser efetivamente a dicção do direito, a se aplicar de norte a sul e em todos os níveis. Eu diria que, para o meu gosto, um pouco demais. Olha aí, ó. Para o meu gosto, um pouco demais. Essa excessiva centralização do poder em geral. Nós somos uma república federativa, ou deveríamos ser. A Constituição proclama isso desde a sua primeira grande epígrafe, que nós somos uma república federativa. Então, nós não podemos centralizar demais as coisas. Em matéria de processo, o que nós temos é um crescimento desmedido do poder dos tribunais superiores em relação
àqueles juízes que fazem a jurisdição de base, aquela jurisdição cara a cara com o cidadão, cara a cara com o jurisdicionado. Este juiz precisa ser, penso eu, sempre pensei assim e continuo pensando, precisa ser mais valorizado. E se nós dermos um incremento tão grande à força da jurisprudência, a ponto de que não se pode dizer absolutamente nada que contraria aquilo que Brasília decidiu, não está me parecendo um bom caminho. Bom, esse então já é um tema para abrirmos o nosso debate. Eu tenho aqui um juiz atuante junto ao segundo grau, no âmbito da Justiça Federal. O dia que o TRF4 decidir contra o Dr. César Moro, ele que cesse, embora seja lá a matéria criminal, mas na matéria civil ele não vai ter tanta discricionariedade assim. Como é que o senhor vê esse tema do fortalecimento dos tribunais para se evitar? Se sabe que para evitar recursos repetitivos, para não haver decisões díspares, mas ao fim e ao cabo também se tem medo da pasteurização, da produção em série. Põe aqui na ponta da esteira e aqui sai uma sentença. Boa noite a todos, boa noite Brito, professor Adroaldo, doutor Lamarck, doutor Gustavo. O novo Código de Processo Civil, ele traz alguns alentos e algumas preocupações. Preocupação, como bem colocou o Brito, na questão de travar um pouco a possibilidade do juiz de primeiro grau criar não no sentido de se deslocar daquilo que a norma legal estabelece, mas sim criar no sentido de trazer novas oxigenação dentro da própria construção da jurisprudência, como é o caso de alguns institutos, como o incidente de demandas repetitivas, de resolução de demandas repetitivas. Esse incidente tem uma tendência de dar um efeito vinculante a essas decisões que são proferidas pelos tribunais de apelação. Então, há uma preocupação realmente até qual o grau dessa vinculação que deve existir entre jurisprudência de tribunais e a possibilidade do magistrado criar, oxigenar a atividade jurisdicional de primeiro grau. Então, a estrutura, como você colocou, Brito, a questão de estruturar o Poder Judiciário, isso é extremamente importante. Porque, veja bem, no Código passado nós teríamos a citação do réu para contestar de imediato. Agora nós temos a citação do réu para participar de uma audiência de conciliação. Então, haverá um vínculo... Apenas situando bem o telespectador, sim. A citação que aqui estamos referindo é o ato processual em que se comunica a alguém que ele está sendo demandado. Então, a citação chega, opa, tem aqui um processo contra mim, eu vou procurar o doutor Lamarck, vou estar bem de advogado, uma barbaridade. Procuro o doutor Lamarck para defender meus interesses e ele vai contestar. Agora, eu sou chamado necessariamente para sentar-me diante de quem demandou e tentar conciliar. É indispensável essa fase, é isso? É indispensável da forma institucional. O juiz não pode abrir mão dessa fase da conciliação. Uhum. As partes têm esse poder. Uhum. Aquele que promove uma ação, ele logo na petição inicial, ele pode dizer, não quero participar da conciliação. Uhum. Automaticamente não haverá essa fase. O réu, aquele que é citado para comparecer, também pode, numa petição avulsa, dizer, olha, eu não quero a conciliação. Ou seja, preclui? Ou pode a qualquer momento? Não preclui, não há uma preclusão. Simplesmente aquela primeira fase de audiência não haverá. Mas as partes poderão futuramente se conciliar, certo. Não preclui. Agora, o importante, para o juiz não há a possibilidade dele escolher se vai ou não marcar audiência de conciliação. É obrigatória essa audiência para ele. O senhor acha que é um... Agora, tem que estruturar.
Veja bem, tem que estruturar o Poder Judiciário, porque serão todos os processos vão passar por essa fase inicial. E tem que ser o juiz que vai eventualmente sentenciar, o juiz da tentativa conciliatória? Não há uma vinculação, não há um juiz natural aí, não existe essa vinculação. Poderá haver uma estrutura de conciliadores? Sim, como na Justiça Federal hoje, né? Nós temos setores. Não sei se a Justiça Estadual está nesse âmbito de evolução, mas nós temos setores especializados em conciliação com juízes leigos e conciliadores e mediadores para o direito. Positivo, negativo, metsametsu? Metsametsu, o código? Não, nesse sentido, nesse tema da conciliação. Ou é positivo, mas carecemos de estrutura? Exatamente. É extremamente positivo para evitar a litigiosidade, né, de inserção de muitos processos dentro do Poder Judiciário. Nesse aspecto, é extremamente positivo. Agora, sem estrutura não funciona. Aqui no Rio Grande tende a fracassar, porque aqui ninguém quer conciliar. Aqui todo mundo quer Grenal. Muito bem. Doutor Lamáquia, ao que tenho visto e ouvido, os advogados, examinando-se como um todo o Código de Processo, estão satisfeitos, até por questões de reconhecimento da indispensabilidade dos honorários em todas as fases, não apenas na primeira fase, a mudança feita no Instituto da Sucumbência. Sucumbência é quando alguém perde, sucumbiu, tem que pagar. Agora tem que pagar o advogado, não é pagar a parte contrária. Por esses aspectos e outros. Exatamente. Bom, inicialmente, cumprimentando ao Brito, cumprimentando ao professor Adroaldo, cumprimentando ao professor Gustavo e ao doutor Arthur e os nossos telespectadores. De fato, Brito, tu colocas a situação de uma forma muito clara no que diz respeito à advocacia. E eu faço um parêntese aqui, dizendo que, de fato, a advocacia hoje comemora muito a chegada do novo Código de Processo Civil, sem desconsiderar, e é importante, nós vamos ter tempo ao longo deste programa para debatermos um pouquinho mais isto, sem desconsiderar as colocações feitas pelo meu querido amigo professor Adroaldo. Ou seja, nós temos pontos no novo Código de Processo Civil que eles merecem sim uma profunda reflexão e que não são de todos, na minha avaliação, absolutamente positivos. Mas no que diz respeito aos advogados, no que diz respeito ao AB, eu estou particularmente muito feliz, Brito. Nós estivemos agora, segunda-feira, ainda em Brasília, acompanhando a solenidade de sanção do novo CPC, e a advocacia do Rio Grande do Sul tem que estar, de fato, comemorando e tem que estar muito orgulhosa. E eu aqui lembro, aproveito inclusive a oportunidade deste programa para lembrar alguns dos compromissos, Brito, que eu assumi, que o grupo que hoje está na Ordem assumiu. Todos os dirigentes da Ordem, desde 2007, quando chegamos na OAB, assumimos com os advogados. E nós lá dizíamos que nós tínhamos que modificar o atual sistema de processo civil hoje, garantindo aos advogados efetividade em alguns pontos. Um deles é este que tu dissestes agora, a questão dos honorários. E o novo Código de Processo Civil, ele acabou incorporando uma série de projetos de leis que foram eles gestados aqui na OAB do Rio Grande do Sul desde 2007. Eu falo primeiro, e muitos dos colegas que nos assistem hoje, dos operadores do direito mesmo, porque conversei muito com a magistratura quando nós chegamos na presidência da Ordem em 2007, conversei muito com o Ministério Público, nós debatemos, nós criamos um grande diálogo em cima de temas que eram importantíssimos. O tema honorários advocatícios fundamental. E o novo CPC hoje, ele traz esta vitória para os advogados. Primeiro, o novo Código de Processo Civil, ele incorpora a ideia do fim, da vedação da possibilidade da compensação da verba honorária. O artigo 21 do atual Código de Processo Civil, que trazia uma discussão muito extensa no âmbito do Poder Judiciário. Isso traz morosidade para o Poder Judiciário. Sistematicamente nós tínhamos decisões que determinavam a compensação da verba honorária. Explica. Em desrespeito... Traduz esse juridiquês para o público geral. Às vezes é complicado. Os advogados já entenderam. A compensação é quando duas partes ganham e perdem alguma coisa num determinado processo, no final deste processo o juiz determinava lá, compensadas as verbas honorárias. Ou seja, traduzindo,
isto de forma clara, significava dizer que o advogado, ao final do processo, não recebia nada. Exemplo, colisão de 2 automóveis, certo? As duas partes litigando lá pela reparação dos danos. Perfeito. E ao fim, cada um perde um pouco e o juiz pega os honorários também e diz, olha, os honorários estão compensados. Estão compensados e quem não Cada recebe... um paga o seu. Quem não recebe, o próprio advogado que trabalhou ao longo deste período todo. Isto tinha, sim, base legal... Não sei se o exemplo foi bom. Não, foi bom. Tá certo. Foi muito bom. Isto tinha, sim, base legal através do artigo 21 do Código de Processo Civil. Isto tinha base legal através da súmula 306 do Superior Tribunal de Justiça. Mas isto tinha um confronto direto com uma lei federal, a Lei 8.906, e o Estatuto da Advocacia. E, por via de consequência, nós fazíamos uma crítica bastante contundente no que diz respeito, por exemplo, à súmula. Porque a súmula 306 do STJ, na minha avaliação, era uma obra jurídica absurda. Era uma teratologia. Porque determinava a compensação entre direito de partes diferentes. Ou seja, o advogado não tem relação de crédito e débito com seu cliente ou vice-versa. E nós criticávamos muito. Hoje está claro, o novo CPC, ele traz claramente a vedação, no seu artigo 85, a vedação da possibilidade da verba honorária. De compensar. Da compensação. A vedação da compensação da verba honorária. Uma vitória maiúscula para a advocacia, mas também uma vitória para a cidadania. Primeiro, estamos reforçando o papel do advogado em juízo. Isso é muito bom. Ou seja, o exercício independentemente de resultado. Perfeito, perfeito. Segundo, porque nós, na medida que acabamos com esta discussão judicial, que ela era recorrente com relação à questão da compensação, nós diminuímos a litigiosidade e diminuímos, por via de consequência, o número de processos. Inúmeros recursos hoje estão no STJ justamente por conta da determinação da compensação da verba honorária. Um outro tema para a advocacia, e importante dizer, né, Brito, nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul, ainda em 2007, um projeto de lei que a OAB do Rio Grande do Sul apresentou através de um deputado gaúcho, que eu quero aqui, inclusive, homenageá-lo, Mendes Ribeiro Filho, que hoje está muito doente, mas que é um colega advogado e que na exposição de motivos deste projeto de lei, que buscava a vedação da verba honorária, citou expressamente que fazia isso a pedido da OAB do Rio Grande do Sul e o projeto que tinha recebido, o anteprojeto que recebia, era da OAB do Rio Grande do Sul naquele momento. Portanto, uma vitória maiúscula para a advocacia, mas, acima de tudo, uma vitória do Rio Grande do Sul, porque daqui saiu esse projeto de lei. Outro projeto de lei que nasceu aqui no Rio Grande do Sul e que todos os senhores lembram disto porque se discutiu muito. A partir de um determinado momento, a partir da emenda 45, aquele período de recesso, aquele período das férias, os advogados não tinham mais. Eu lembro, Brito, que quando cheguei na OAB do Rio Grande do Sul, quando iniciei a presidência da Ordem em janeiro de 2007, nós vivíamos uma situação desesperadora, por que não dizer assim, de alguns advogados, que não tinham um período no ano que poderiam descansar. Só lembrando, a emenda 45 foi a emenda constitucional que trouxe a chamada reforma do Judiciário, que acabou com as férias forenses. Com recesso forense. Exatamente. E os advogados tinham que trabalhar de qualquer jeito. Portanto, os prazos eram ininterruptos e os advogados não tinham um período de férias. A partir daquele ano, em 2007, 2008, quando nós iniciamos a nossa gestão à frente da presidência da Ordem aqui, nós tivemos sim a sensibilidade por parte do Tribunal de Justiça, a OAB foi ao Tribunal de Justiça e fez requerimentos administrativos e passamos a ter sim o deferimento do recesso aqui no estado do Rio Grande do Sul. Mas isso nós dependíamos sempre de uma decisão administrativa dos tribunais. Tornou-se lei e está incorporado ao novo código. A partir de então, nós apresentamos um projeto de lei, também aqui no Rio Grande do Sul, também recepcionado pelo mesmo deputado que agora há pouco colocava, pelo deputado Mendes Ribeiro, e este projeto, que a OAB ofertou ao deputado e ele apresentou na Câmara dos Deputados, chegou a ser aprovado, e o professor Eduardo Fabrício vai lembrar disso, chegou a ser aprovado na Câmara dos Deputados e foi para o Congresso Nacional. Quando chegou o novo CPC, ele foi apensado e o novo CPC o recepcionou. Hoje, nós temos o período de férias para a advocacia consagrado no novo texto processual. Este é também um outro ponto importantíssimo para todos nós. E aqui é importante lembrar que não importa que não esteja, por exemplo, no Código de Processo Penal, porque o Código de Processo Civil é o que fala primeiro. Onde o Código de Processo Penal silenciar, aplica-se o Código de Processo Civil, as férias estão lá. Certo, professor? Discutível. Discutível. Mas importante também dizer que quando nós falamos em prazo de férias ou período de descanso,
Importante que o cidadão compreenda que o que está previsto no novo CPC, no novo Estatuto Processual, não é um período de férias, é um período de não contagem de prazos para advogados. Mas o Poder Judiciário estará de 20 de dezembro a 20 de janeiro aberto e trabalhando. Muito bem. Professor Gustavo Borges, eu tenho aqui a sua obra, Erro Médico nas Cirurgias Plásticas, e até já vou lhe perguntar, para esse tema que ganhou do senhor especialização, cuidado, atenção e até a publicação da obra, para esse tema das reparações, o novo Código é bom? A responsabilidade civil médica nós vamos conseguir apurar mais agilmente? Boa noite, Brito. Agradeço o convite em nome da Faculdade de Direito da FMP. Boa noite aos colegas de bancada e boa noite aos que nos assistem em casa. Não só este caso, mas inicio a minha fala trazendo uma frase célebre do início do projeto do novo Código de Processo Civil, que diz o seguinte: é tempo para um novo Código de Processo Civil, é tempo de um novo Código de Processo Civil. Já estava mais do que na hora de que este novo Código de Processo Civil entrasse em vigor, buscando corresponder aos anseios dos cidadãos que estão envolvidos em litígios, estão envolvidos numa verdadeira teia de recursos e que não veem, ao final e ao fim e ao cabo, a sua demanda, que às vezes é uma inscrição indevida no SPC e Serasa, às vezes mesmo é uma ação indenizatória em face de um plano de saúde, de um hospital, resolvida. Creio que sim, respondendo a tua pergunta, este código de 73, ainda em vigor, e que para os alunos de processo civil em aula, nós estamos tratando de uma forma sistematizada, o novo código agora e a regra que está em vigor, ele traça efetivamente regras processuais que nós podemos ressaltar da seguinte forma. Primeiro, um dos pilares desse novo CPC é a transparência. Então, isso valoriza demais o acesso e garante que aquela pessoa que tem o seu processo ajuizado, quando esse processo estiver em condições de sentença, de o juiz sentenciar, esse processo vai levar um número. E nós teremos uma ordem cronológica de julgamentos. E, portanto, essa lista terá consulta pública, e isso facilitará muito o controle efetivamente e a impossibilidade aí de preferência ou de valorização de alguns julgados em detrimento de outros. Claro, preservando sempre aqueles casos em que tem prioridades, o caso dos idosos, o caso de portadores de doenças graves. Inegável também as conquistas para a advocacia, e ninguém melhor que o Dr. Lamáquia para falar sobre isso. Mas vou apontar alguns tópicos que, a partir de um olhar panorâmico, eu coloquei como importantes, desse processo que foi deflagrado pelo José Sarney em 2009, com este projeto que foi liderado pelo ministro do STF, Luiz Fux, que acabou estando presente nesta reunião de sanção, enfim, do novo código, que é importante ressaltar, é o primeiro código que foi sancionado dentro deste nosso regime democrático de direito. O código anterior, de 73, ele é um código que foi sancionado dentro de um contexto ditatorial e, portanto, agora, pelo menos, a tudo que se crê, ele tem e acompanha as características da Constituição Federal e os temas mais atuais. Então, quais são os temas que eu visualizo, digamos, como sendo os mais importantes, aqueles que vão tocar o cidadão, aqueles que vão tocar aquela pessoa que ajuiza uma ação lá no primeiro grau e que busca desde o juizado especial cível até ações mais simples. E dentre eles eu posso destacar a inscrição do devedor no cadastro de inadimplentes. Então nós teremos a possibilidade agora, pelo artigo 782, de, no não pagamento de valores, a possibilidade de um pedido para que este devedor seja negativado. E dessa maneira compelir o devedor a pagar. Teremos também, como marca importante desse novo CPC, uma limitação dos recursos. Essa limitação acontece, acho que em duas pontas. A primeira delas com uma supressão do número recursal. Alguns recursos que vão mudar. Outra delas estipulando honorários advocatícios para todos os recursos.
né? E aí um ganho extraordinário e mais do que merecido para a advocacia, né? E eu sou advogado também, milito, né? Muito mais um acadêmico do que advogado, mas vejo no dia a dia, né? E sinto no dia a dia o trabalho recursal e as consequências que se conseguem, né? E muitas vezes nós vemos as partes se utilizando dessa verdadeira teia recursal para protelarem, né, pagamentos ou para não cumprirem efetivamente decisões judiciais. Outro aspecto muito interessante, né, e é importante nesse novo código, é a previsão de ações, de um procedimento especial para ações de família. E, como disse o meu colega, o Dr. Arthur, diferentemente nesses casos de família, divórcio, guarda, pensão, investigação de paternidade, o réu, ele não receberá na citação o conteúdo da petição inicial. O que muitas vezes faz com que o réu chegue na audiência, ou vá para a audiência, imbuído de um espírito de não acordo, né? E se existe uma palavra que consegue expressar a ideia deste novo Código de Processo Civil, essa palavra é a conciliação. A desmedida tentativa de conciliação e a possibilidade de o juiz remarcar e continuar as audiências de conciliação, né, a todo momento no processo, sem uma preclusão, né, sem que ela possa, ou ainda que ela possa ser repetida novamente. Então, como disse bem, né, o juiz, o Arthur, o Poder Judiciário, creio que hoje, não se encontra efetivamente bem aparelhado para enfrentar as situações que são colocadas, pelo menos o número da avalanche de ações que é promovida pelas partes hoje. Porque o Código de Processo Civil, o novo Código de Processo Civil, ele prevê a figura do mediador nas ações de família. Então nós teremos que ter a preparação, e teremos, acredito, do Poder Judiciário do Rio Grande do Sul e da Justiça Federal, de toda uma estrutura que propicie um grande volume de audiências conciliatórias e pessoas que tenham preparo, né, para conduzir e para que esses acordos sejam levados a um bom termo. Bom, mediação, solução de conflitos pela figura da conciliação e arbitragem. Eu quero que no próximo bloco nos ajudem a entender a arbitragem e uma tal de carta arbitral que está sendo muito discutida no âmbito da advocacia. A advocacia é que pode nos dar os árbitros, correto? Os árbitros vêm de lá. E por que alguns estão se opondo à forma como a arbitragem está tratada no novo Código? Será que os integrantes de câmaras de arbitragem se arvorariam a desembargadores? Nós já voltamos. Muito bem, nós estamos com o Conversas Cruzadas trabalhando mais uma vez o Código de Processo Civil. Você que já esteve conosco quando a lei foi aprovada, agora está conosco de novo porque houve a sanção presidencial. A penúltima etapa, agora o período de vacância até daqui a um ano, na verdade 1 ano e menos 2 dias já, né? Para que então tenha plena vigência. Luiz Engel mandou mensagem perguntando: as partes terão custas no processo? Bom, esta eu mesmo respondo, claro que sim. As custas processuais estão mantidas. Quem não tem condições requer o exercício, a possibilidade da assistência judiciária, defensoria pública, e segue o caminho sem enfrentar as custas. Mas quem tiver meios vai ter que enfrentar as custas, sem dúvida. Corretíssimo isso, né? Não estou enganado. Perfeito. Muito bem. O Ângelo Friso manda também por e-mail a sua mensagem. E no Twitter aqui alguém está pedindo se é possível onde se encontrar o texto comparado do código que nasceu com o código de 73.
senado.gov.br. senado.gov.br, o site do Senado. Lá existe, você vai localizar em legislação, em textos, você vai encontrar, ou vai até na ferramenta de busca do Senado, CPC comparado, você vai encontrar os dois códigos, avançando os textos em vermelho e em azul, muito mais vermelho que azul, né? Por sinal, 1 a 1, hein? Deu para escapar lá do Emelec. Mas, enfim, arbitragem. Mediação, conciliação, arbitragem. São instrumentos que o CPC traz fortalecidos para diminuir o número de demandas na justiça. Como é que o Lamáquia vê o tema da arbitragem? Bom, primeiro, Brito, eu tenho defendido muito, né, que diante dessa situação que eu digo que hoje a capacidade instalada do Poder Judiciário já não dá mais conta da demanda, eu tenho sido um eterno defensor, né, um permanente defensor de novas práticas, de práticas alternativas de solução de conflitos. Né? E a mediação, a conciliação e a arbitragem são efetivamente boas práticas de solução de conflitos e que desafogarão o Poder Judiciário. E temos também a convicção de que hoje, através dessas novas práticas, com a presença obrigatória dos advogados também nestes atos de mediação, de conciliação e de arbitragem, nós seguramente teremos uma evolução, garantindo o direito das pessoas a partir do trabalho elaborado por um advogado, do acompanhamento de um determinado processo por um advogado, mas teremos maior celeridade. Mas eu queria que, antes de nós enfrentarmos especificamente esse tema, que eu acho que é muito importante no âmbito do novo CPC, Brito, eu quero só continuar aquilo que eu chamo DNA da OAB dentro do novo CPC, do novo Código de Processo Civil. Agora, antes do intervalo, eu falava do fim da compensação da verba honorária, que foi um ganho para a advocacia, um ganho extraordinário, e do regramento das férias, como nós dizemos, do período de recesso, de suspensão de prazos, a partir também do novo Código, e foi uma luta longa. Eu costumo dizer, inclusive, Brito, que estou encerrando um ciclo com este novo CPC, porque eu iniciei esse ciclo aqui no Rio Grande do Sul, quando assumi a Ordem dos Advogados aqui no Estado, com um compromisso que foi assumido de forma objetiva com a advocacia, de que nós trabalharíamos no contexto de apresentação de alterações legislativas para fortalecermos a atividade profissional do advogado. E o novo CPC, ele exatamente conjugou todos esses projetos de lei que nós trabalhamos aqui. E eu quero salientar dois que são muito importantes para a atividade profissional do advogado no dia a dia, que é a contagem de prazos que vem estipulada no novo Código de Processo Civil em dias úteis. Importantíssimo, diz o nosso professor Adroaldo Furtado Fabrício. Exatamente, querido professor Adroaldo. Quem de nós, operadores do direito, advogados, não passamos um final de semana, muitas vezes, envolvido com um processo porque tivemos, Brito, uma intimação numa quarta-feira e o prazo vencendo numa segunda ou numa terça? Num prazo de 5 dias, e passamos o final de semana inteiro trabalhando em cima deste processo. Isto hoje vem regrado a partir desta lei. Se interrompe a contagem do prazo? O prazo é contado apenas em dias úteis. E aqui, novamente... Continua sendo o primeiro dia do prazo o dia seguinte. Perfeito. Mas a contagem dele se faz em dias úteis. Muito bem. Se o prazo começar na sexta-feira, ele começa na sexta para... digamos que começasse na quinta, eu vou começar a contar na sexta. Na sexta. Para... Um dia na sexta, perfeito. Sábado e domingo eu não conto. Perfeito. Bom, o segundo dia do prazo é segunda-feira. E como é que vai ficar isso no direito penal? O direito penal... Hein? O processo penal não está com essa regra. Mas aí nós vamos ter que compatibilizar o direito penal com o civil. O que eu falo aqui agora, em termos de vitória expressiva para os advogados e para a atividade profissional do advogado, é exatamente a preservação do seu final de semana. Nós também, aqui no Rio Grande do Sul, apresentamos um projeto de lei em 2008, neste sentido, buscando a contagem de prazos em dias úteis. E a outra, Brito, dentro daquilo que falo do DNA da OAB, dentro do novo Estatuto Processual Civil, é exatamente o fim do parágrafo 4º do artigo 20. Aquele parágrafo que possibilita que muitas vezes o magistrado, ao fixar a verba honorária, use um critério que não seja objetivo e que trazia, em determinadas decisões, o aviltamento da verba honorária. Este também desaparece a partir do novo Código de Processo Civil, que traz critérios claros, objetivos, no sentido da fixação, inclusive nas causas contra a Fazenda Pública. Bom, o tema da arbitragem, como é que o professor Adroaldo Fabrício vê?
A escolha, as partes escolhem um árbitro para dirimir seus conflitos, mas há um momento em que, insatisfeitas, vão à justiça. Em última análise, é isso que pode a justiça ter que enfrentar. Eu acho que esse tema, nós estamos falando para profissionais do direito em geral. Exatamente. A imensa maioria do nosso ouvinte não é de profissionais do direito. Então, justamente por isso que eu estou preocupado com a arbitragem, então, porque amanhã, claro, lá onde o seu João e a dona Teresa estão discutindo acerca do terreno, vai aparecer alguém dando uma de árbitro, então, tomando dinheiro dos dois, entendeu? E nem sendo advogado. É esta a minha preocupação. É por isso que eu estou trazendo o tema. Se o meu querido e talentoso bacharel Brito me permite, eu faria uma pequeníssima introdução. Claro, aí. claro. Em primeiro lugar, o que significa um código de processo para o cidadão? Aparentemente, isso aí é coisa de advogados, de juízes, de serventórios da justiça, e o povo não tem nada a ver com isso. Então, o que acontece? Nós temos determinadas situações jurídicas reguladas, digamos, pelo Código Civil, há outras reguladas pelo direito tributário, pelo direito constitucional, administrativo e por aí vai. Mas vamos ficar no Código Civil. O Código Civil diz que consagra o princípio da boa-fé nos contratos. Muito bem. Mas quem é que vai dizer se em um determinado contrato, em concreto, o fulano e o beltrano agiram ou não agiram de boa-fé? O juiz? Como é que o juiz vai chegar a concluir que se alguém agiu de má-fé foi o fulano e não o beltrano? Só há um caminho, o processo. É preciso, então, que a lei, uma lei, digamos assim, de segundo momento, estabeleça como é que vai funcionar esse mecanismo de acerto das coisas que não deram certo. Porque enquanto tudo está dando certo, é o seio de Abraão, ninguém está brigando, ninguém tem dúvidas, mas não é assim que a vida caminha, como nós sabemos. Então, quando surge o conflito, quando o casal separa e os dois querem a guarda do filho, é preciso que alguém resolva com quem fica o filho. E é preciso se saber qual o caminho a ser percorrido, a quem se dirigir, em que termos se dirigir, como é que este pedido vai ser tratado pelo Estado juiz até que se chegue a uma decisão. Isso envolve garantias constitucionais importantíssimas, porque o direito, o chamado direito material, o direito que eu tenho de ficar com a guarda do meu filho, não vale nada se eu não tiver uma tutela do Estado que me assegure esse direito. Bom, quais são os modos, em tese, possíveis de se resolver o conflito? Primeiro, o natural, digamos assim. Aquele que se imagina que existiria no tempo do homem das cavernas. O mais poderoso, o mais forte, o mais hábil, impõe a sua vontade ao outro e o conflito se resolve. É claro que isto é o modo não civilizado de se resolver os conflitos. Não é o que se deseja na sociedade de hoje. Outra possibilidade. Antes de qualquer outra intervenção, um vizinho, o padre, o juiz de paz, ou alguém de confiança das duas pessoas, intervém e faz uma mediação. Aproxima as duas partes em conflito, por assim dizer, desgasta os interesses conflitantes até que se acertem. É claro que isso nem sempre é possível. Isso nem sempre vai produzir resultado, mas em grande número de casos vai produzir resultados. A mediação. E a conciliação é um passo um pouco mais adiantado. É quando o conflito já se colocou perante um juiz ou um árbitro e
vai se tentar, então, esse mesmo trabalho de desgaste de interesses mútuos para tentar alcançar um denominador comum. A arbitragem é, na verdade, uma solução alternativa para a solução dos conflitos. Alternativa porque todos nós estamos acostumados a achar que o juiz é que resolve os conflitos. Em princípio, quando o conflito se agudiza, se torna muito acirrado, torna-se realmente difícil outra solução que não seja a sentença. Mas tem se pensado muito ultimamente em que essa terceira pessoa que vai pronunciar a solução para o conflito, talvez não precise ser o Estado. Talvez possa ser uma pessoa não investida exatamente de poder. Um particular que, escolhido por ambas as partes, ou por uma delas e aceito pela outra, ou por algum outro mecanismo qualquer, essa terceira pessoa vai estabelecer qual a melhor solução para o conflito. E não fica impedido qualquer dos litigantes de insatisfeito submeter isso depois ao judiciário. Bom, essa é uma questão relevantíssima. Porque pode até haver o seguinte, o árbitro trabalhou mais, o árbitro é o Chico Colorado. A reclamação aí que... Escolheu, está escolhido, não tem volta. Escolheu, está escolhido, mas nós temos, opção pela arbitragem. É irreversível. Supremo Tribunal Federal. A opção pela arbitragem, mas em princípio... Mas a opção pela arbitragem em direitos indisponíveis, por exemplo? Não, aí não. Não, Aí é outra coisa. Aí é outra coisa. Direito disponível... Nos direitos disponíveis... Ou seja, aquilo que eu posso abrir mão, isso é um direito disponível. O meu desentendimento com o meu banco relativamente ao saldo da minha conta corrente, suponhamos. Esse desentendimento, ele pode ser objeto de um arbitramento. Para isso existe um contrato específico, que é o chamado contrato de compromisso, por via... Tal de carta arbitral? Hoje a carta arbitral... eu prefiro chamar... Não, tem uma outra perspectiva. Eu prefiro continuar mais chamando... no âmbito da execução, porque para você executar, você vai ter que ir para o Poder Judiciário. O árbitro não executa. A carta arbitral é mais um resultado da arbitragem. Seria o resultado. Exatamente. Seria aquilo entre parênteses, entre aspas, a sentença. A sentença para todo mundo entender. Exatamente. O árbitro não vai executar. Quem vai executar o Poder Judiciário. Agora, ele chega até eu acho que é uma questão de terminologia só, mas Brito. antes Aquilo disso, que nós sempre chamamos de laudo arbitral, eu confesso agora que resolveram chamar de carta arbitral, mas é a mesma coisa. Eu confesso que tenho reservas, sei que existe uma Câmara de Arbitragem que vai ficar furiosa comigo, nós vamos com isso aí abrir um debate, qualquer dia desse, mas eu tenho muito medo do carteiraço, ou ficar dando carteiraço de juiz por aí. Tu tem toda razão, Brito. Tem razão? Tem razão. Outra coisa, Brito, a cultura sim. nossa não é... E vou oportunizar que a Câmara de Arbitragem venha aqui para... A cultura do Brasil. Eu integro duas, Brito. Duas. Não, mas o senhor é meu árbitro agora, não tem problema nenhum. Uma preocupação que eu acho que a OAB deixou passar nessa perspectiva do Código, agiliza-se o processo na primeira fase. Só que nós não temos mais o juízo de admissibilidade, eu estou hoje como juiz auxiliar na vice-presidência, dos recursos especial extraordinário que vão para o Supremo e para o STJ, não tem mais juízo de admissibilidade aqui. Posso explicar ligeirinho? Pode, por favor. É o seguinte, chegou um momento no processo em que o senhor imagina que perdi aqui, perdi no primeiro, perdi no segundo. Bom, vou para o recurso extraordinário no Supremo ou vou para o recurso especial no STJ? Antes de subir esse recurso, aqui haveria um juízo de admissibilidade. Alguém vai dizer, o senhor tem razão, é viável o recurso. Perfeito. Ou não. Que é o presidente e o vice-presidente do tribunal aqui... Isso acabou agora. Acabou. Agora vai direto ao Supremo STJ. Só para você ter uma ideia, Brito. Nas outras não.
Isso é só nas causas repetitivas. Não. Todos com o juiz, não tem mais o juiz de admissibilidade. Nas causas, pela interpretação que eu tenho do Código, todas as causas não tem mais juízo de admissibilidade. Nas repetitivas, quando está sobreestado, aí sim é feito algum juízo de admissibilidade aqui no âmbito do tribunal. Fora disso, sobe tudo. A interpretação que nós temos é exatamente que o recurso especial extraordinário ele sobe, independente do juízo de admissibilidade, nestas causas repetitivas, onde nós tivemos um incidente lá. Ele não via esse dispositivo só de repetitivo. Mas até queria dizer o seguinte, doutor. Olha aí, que maravilha. Na minha avaliação... Esse é o direito. Se nós olharmos assim, eu não sei se foi nesse enfoque, se eu disse, a OAB deixou passar. Não, só um dado. Nós, na vice-presidência, aqui o TRF4, foi dado 28 mil decisões de não admissibilidade de recurso. Num tribunal só, 28 mil de não admissibilidade, não sobe. Tivemos 17 mil agravos. E disso cabe o agravo. Cabe o agravo para subir. Foram 10 mil processos que não subiram para o STF. Agora vamos imaginar isso em 27 tribunais estaduais, mais 5 tribunais federais. Como que o STJ, o Supremo Tribunal Federal, vão ter estrutura para analisar todos esses processos, onde o filtro se fazia nos tribunais, no âmbito da vice-presidência e presidência dos tribunais regionais, federais e estaduais? Pois é, mas essa é a grande exatamente questão. Nessa perspectiva é que eu digo, a OAB não deixou passar. A OAB casualmente defende isso, porque nós entendemos que em determinados momentos hoje, a advocacia, enquanto exercendo o direito de uma das partes, em determinados momentos acaba vendo cerceada a possibilidade de que o seu direito seja apreciado no STJ exatamente na admissibilidade. Mas ao agravo do instrumento, nunca se cerceou esse direito. Mas exatamente por isso. Mas aí o agravo nós geramos mais um recurso que vai ser apreciado no âmbito do STJ ou no âmbito do STF para que esse recurso suba. As partes estão aqui debatendo, eu vou conceder a palavra ao amigo Scuri. Terceiro, que é, por sinal, uma novidade também, né, no CPC, a possibilidade de uma colaboração com alguém que tem experiência, né? Mas só para entrar no debate... Aliás, o tema da arbitragem entra justamente no capítulo que se trata da colaboração. A colaboração entre os juízes. Exatamente. Há várias formas de colaboração para tentar agilizar. Exatamente. Os juízes podem até deliberar um novo jeito de citar, de mandar intimar, por meios eletrônicos, ou até pega o telefone e chama a parte. Vem dar um pulinho aqui. Em Cacequi é possível. É possível. Por que não, né? Então, acredito que, entrando nessa temática, né, acredito que existe um instrumento agora, no novo Código, no novo CPC, e já existe hoje, que é um instrumento talvez ou pouco utilizado pelo Poder Judiciário, pelo menos onde a gente analisa os recursos utilizados em sala de aula, que são a aplicação de multas pesadas para recursos meramente protelatórios, né? E a aplicação de, agora, honorários advocatícios, e isto acaba desestimulando sobremaneira a interposição recursal. O que se vê muitas vezes, e eu vi casos, é a interposição de 16, 17 agravos de instrumento no mesmo processo e nenhuma multa aplicada, né? Então, isso acaba privilegiando demais, efetivamente, o exercício, né, daquela que o professor Adroaldo falava, daquela possibilidade de realizar o direito pelas próprias mãos, que o Estado nos tirou, né? O Estado veda a autotutela, ou seja, se eu tenho um problema no meu telefone celular, eu não posso ir lá na loja e pegar um novo celular. Mas há um dado, no meio do caminho, não o Drummond com a pedra, né? Mas no meio do caminho, eu tenho uma decisão que não é a definitiva, estou já tentando traduzir o juridiquês, e eu poderia cogitar de um agravo. Se eu não entrar com esse agravo, que é o recurso até aqui existente justamente para essas decisões que não são definitivas, eu posso depois, lá até no Supremo, buscar este tropeço de agora, dizendo que aqui me foi negado um direito e deixar isso para uma última manifestação?
Agora, no novo CPC. Para impedir esses 16 agravos. Exatamente. No novo CPC desaparece a figura do agravo retido. Tá. Também, Que é isso que eu acho exatamente. que o Brito estava E dizendo. nós teremos O assim... agravo retido era um agravo que, para não parar o processo, eu sinalizava, ó, não gostei disso, põe aí no Não processo. precisa mais. Não precisa mais. Eu posso pode botar alegar no fim. Na preliminar de apelação pode. Tá. E esse eu acho que foi um detalhe. Exatamente. Um detalhe que eu acho que foi um retrocesso. Porque na Câmara dos Deputados havia necessidade de se protestar. Você fazia um protesto contra aquela decisão interlocutória. Quando o código estava lá na Câmara dos Deputados. Não precisava fundamentar. Indeferiu uma prova, Tá. qualquer prova. O advogado protestava para poder alegar na preliminar de apelação. Agora não, foi retirado. Quer dizer, não há mais preclusão. Qualquer matéria, e isso me parece que vai sobrecarregar ainda mais, qualquer matéria poderá ser articulada tudo no recurso de apelação. E nós temos hoje, né, como mecanismo de defesa, uma série de instrumentos, como a impugnação ao valor da causa, a reconvenção, a própria contestação, a exceção de incompetência. Isso tudo vai ser alegado, né, traduzindo para o pessoal que está em casa, vai ser alegado dentro da mesma peça, né, que vai ser a preliminar da contestação. Então nós teremos aí, inclusive, a gratuidade da justiça. E nós tínhamos, de acordo com o estudo que eu li, a possibilidade de 5 procedimentos diferentes, cada um deles, 5 processos apenas, só contestando, apresentando uma reconvenção, uma impugnação ao valor da causa, uma exceção de incompetência, isso tudo junto com a contestação, o que eu conseguiria protelar o processo por, 5, 10 anos. E agora tudo vai ser alegado na contestação dentro do mesmo processo, né? E tudo analisado na sentença uma vez só. Muito bem. Por falar nisso aqui, navegando, uma notícia que talvez já tivessem, eu não tinha. Foi no último instante aí, o Senado aprovou hoje o reconhecimento do TST, o Tribunal Superior do Trabalho, como Tribunal Superior ao nível do STJ. O que significa, me parece, que a jurisprudência trabalhista vai passar também a ter vínculo, súmulas vinculantes, coisas semelhantes. E quem sabe vem um Código de Processo Trabalhista, que até hoje não tem, né? A Justiça Trabalhista se vale dos Códigos de Processo Civil. O professor Russomano lutou por isso, fez um belíssimo projeto, ou anteprojeto, de Código de Processo do Trabalho. Não vingou. Ele foi desprezado. Muito bem. Lamentavelmente. Mais uma vez, vamos prestar atenção no CPC, porque é ele que dita as regras lá também. Nós já voltamos. Muito bem, nós estamos aqui com o Conversas Cruzadas e o novo Código de Processo Civil. No e-mail, Ângelo Friso, Rafael Breda, Jorge Gelser, que é advogado lá de Erechim, um abraço ao doutor Jorge Gelser, e tem mais advogados aqui se manifestando. O doutor Alexandre Wunderlich, como eu, um penalista, como eu em matéria... Os penalistas aí, ó. Sim, os penalistas olham o CPC assim com uma inveja, porque parece que o jurisconsulto ele é um processualista civil. Mas veja lá, o Wunderlich diz assim: Cláudio Lamarck, representando a OAB no Conversas Cruzadas, teve papel decisivo no novo Código de Processo Civil. Está saudando, então, o doutor Wunderlich, a atuação do Lamarck. Adriana Paz: o que muda na vida cotidiana da gente com esse novo código? Olha, me permito dizer assim, ligeirinho, para antecipar até o resumo do programa, sem dúvida a justiça vai ficar mais ágil. Eu não tenho dúvida disso. Também. Tudo que nós estamos falando aqui é para diminuir a carga invencível de processos. Rita Pavone: o novo CPC, várias conquistas para a advocacia e sociedade. Necessário ressaltar o empenho do sempre presidente Lamarck. Olha aí, Lamarck. Muito obrigado. E da mesma forma, César Sulzbach, que retuita todo mundo.
Muito bem. Eu tenho agora 2 blocos muito breves, porque nós, como a matéria exigiria mesmo, nos estendemos bastante nos 2 primeiros blocos. Os de agora eu não os provoco, eu deixo para que cada um faça uma frase, a pré-final e depois a final. Desembargador Adroaldo, realmente, literalmente, nós temos chance nem de um agravo, de um protesto. Essa questão do agravo, eu gostaria muito de estender isso mais. Infelizmente, o nosso tempo está se esgotando, não é possível. Mas eu gostaria de defender, ou pelo menos manifestar a minha posição pessoal, no sentido de que o ideal seria que aquelas decisões de conteúdo meramente processual não comportassem recurso. Esse, a meu ver, seria o melhor. Vamos abandonar aquela tradição portuguesa de recorrer até do suspiro do juiz, como foi dito uma vez. É que todas essas questões, se elas permanecessem vivas, isto é, se nós atenuássemos ao máximo o instituto da preclusão, que é aquele instituto segundo o qual aquilo que já foi decidido não pode mais ser apreciado, se nós atenuássemos isso um pouco, nós teríamos a possibilidade de suprimir uma imensidade dos agravos de instrumento que são retardadores. Isso de dizer que não, porque sobe por instrumento, que não sobe nos próprios autos, não é assim na prática. Nós sabemos que o juiz acaba ficando à espera do resultado do agravo. Sim. Então, e agora se criou a reforma anterior ao novo Código, criou o que o professor Barbosa Moreira, o maior processualista contemporâneo nosso, Barbosa Moreira chama de cotovelo. O julgamento monocrático rejeita o agravo. Aí o que o agravante faz? É claro que o agravante não vai abrir mão do julgamento colegiado e vai usar o agravo interno. Então o cotovelo é isso, nós vamos lá e voltamos no lugar onde estávamos no início. Vai ter que ser julgado pelo colegiado igual o recurso. Se nós tivermos, e de um certo modo essa questão do agravo, da inadmissibilidade dos recursos extraordinários, está um pouco nesse caso também, é um cotovelo. É um cotovelo. Porque se de um lado, como disse o ilustre colega, é verdade que um número enorme de recursos morrem sem o agravo, não sobem, portanto, pela estatística que foi lembrada aqui, seria alguma coisa em torno de talvez 10 mil morrem. seria 30%. O dado que eu tenho é em torno de 30%, pouco mais, pouco menos. Exato, O dado nacional, digamos assim, seria em torno disso. Que não está muito diferente do seu, 37 para 10. Exatamente. É menos de 30. Então, esse número é de recursos que não sobem, mas, por outro lado, nós temos recursos que sobem duplicados, porque vai o agravo e vai o extraordinário. Exatamente. Então, duplica. Economizamos 10 mil e duplicamos 27 mil. Bom, a solução que o Código de Processo Civil dá nesta matéria é boa. Não é a que eu defendi na comissão, não é essa. Muito bem, seria outra. Não é. Seria uma mais radical. Seria a supressão do agravo para as decisões puramente interlocutórias. Bom, aí decisão interlocutória tem que explicar. É aquela que não toca... Que não decide o mérito da causa, não termina o processo. Nada sobre o pedido do autor. Não diz que ele tem, nem que ele não tem razão. Este agravo deixaria de existir. Deixaria de existir de todo. Muito bem. Se o juiz mandou apagar a luz da audiência e abrir uma janela, não cabe recurso disso. Não cabe recurso análise. E a parte protesta, foi lembrado disso aqui. Fica agora. O protesto lá e depois ele alega. A Justiça do Trabalho até já tinha inventado isso muitos anos atrás, com o nome de protesto antipreclusivo. Exatamente. Doutor O protesto antipreclusivo preservava
a certeza de que aquela matéria ia ser novamente examinada e ninguém se machucava. Mais ou menos na linha do fim do agravo retido, né? Porque o novo CPC, terminando com o agravo retido, ele traz esse benefício que o nosso querido professor Adroaldo já trazia. Eu estou preocupado com a nossa telespectadora. Ela está perguntando, sim, e para nós, o que resolve tudo isso? Pois é, agravo retido, CPC... eu ia chegar exatamente nisso, Brito, de uma forma muito breve, né? O que você Adriana busca? Adriana Paz. Pois é, então para Adriana Paz. O que significa essa discussão com relação ao novo Código de Processo Civil? Nós estamos querendo mostrar para a sociedade que nós temos um novo diploma que ele traz, maior ou menor, mais celeridade. Isso eu acho que é uníssono aqui na mesa, todos nós entendemos que de fato ele traz um avanço, certo? Agora nós também temos que, ao dizermos isso para o telespectador, que este novo diploma processual ele trará maior agilidade nos processos, e é necessário que isso aconteça, porque não se admite mais que alguém demore 10 anos para ter a sua prestação jurisdicional e depois mais 10 para cobrar quando ele cobra do Estado, porque ele entra nos precatórios. Quer dizer, isso é inadmissível. Aí o governador vai lá e busca os depósitos judiciais para pagar a folha e o precatório vai para as cucuias. Aí o governador vai lá, busca 5 bi, 6 bi dos depósitos judiciais, e aquilo que eu dizia na época, quando a OAB, inclusive, Brito é muito bem lembrado, ajuizou uma ação no Supremo Tribunal Federal, tratando da inconstitucionalidade desta lei que autoriza isso. Aqui no Estado isso aconteceu, e a OAB foi exatamente ao Supremo, mas o que vai acontecer, eu dizia, nós vamos ter o precatório do precatório, porque se esse dinheiro não voltar para a conta dos depósitos judiciais, e não vai voltar, não vamos nos iludir, todos nós conhecemos a situação do nosso Estado, nós teremos o precatório do precatório, porque o cidadão terá que buscar esse dinheiro novamente em juízo e terá um precatório. Mas o que eu dizia, traz efetividade, traz. Esse tipo de coisa, o Código de Processo consegue anunciar como probabilidade de solução quando ele estabelece cronologia como direito inafastável. Perfeito. Os processos deverão ser julgados segundo a ordem cronológica de sua distribuição. Mas não garante que vá ser pago. Bom, isso é outra coisa. É exatamente isso. Mas, então, o que eu digo? Né? De fato, nós teremos uma maior efetividade pelo novo diploma processual. Mas nós temos que amplificar, na minha concepção, esta avaliação do que é hoje efetividade e celeridade processual. Que nós não teremos ela a partir apenas de um novo Código de Processo Civil. E sim de uma maior capacitação de recursos no âmbito do Poder Judiciário, porque nós temos que investir... Aí recursos materiais. Materiais, deixando muito claro, né, Brito? Contratando novos servidores, sim, contratando mais juízes, porque a cidadania exige, porque isto são direitos inalienáveis de todos nós. Hoje é muito fácil nós entrarmos no Poder Judiciário, mas é muito difícil nós sairmos. Por quê? Porque a capacidade do Poder Judiciário hoje não dá mais conta da demanda. Para mim é uma questão de mudança de comportamento, porque também não adianta nós termos um instrumental avançado se a mentalidade é retrógrada. E eu acho que aí é um ponto importante que a OAB tem que trabalhar. A minha preocupação maior não é a agilidade do processo de primeiro grau, é os processos que estão ficando sobrestados, aguardando decisão do Supremo Tribunal Federal e do STJ na repercussão geral e nos recursos repetitivos. Eu vejo a cobrança da OAB de extrema importância. Exemplo, desaposentação. Desaposentação. Quer dizer, nós temos 60 mil processos suspensos e sobrestados na vice-presidência aguardando decisões dos tribunais superiores. Tem processos há 8, 7, 6 anos aguardando. A parte liga, diz, olha, quando que vai ser julgado o meu processo? Dizer para a pessoa... Você tem que cobrar isso lá do Supremo Tribunal Federal e do STJ, é extremamente desconfortável. Então, eu acho que esse é um papel importante para a OAB. Cobrar do Supremo que julgue os processos. Porque nós temos todo esse instrumental. Se continuarem com 11 ministros, com quase 600 temas aguardando julgamento dentro do Supremo Tribunal Federal, não vai resolver o problema. Estamos vendo hoje pessoas, advogados, no âmbito previdenciário, abrindo mão de determinada correção monetária ou determinado juro para o seu cliente, porque o Supremo não julga. Então eles preferem abrir mão, concordar com os recursos da Previdência Social para poder
ter uma solução imediata do seu processo. Aliás, Arthur, se me permite, assim, só uma parte, né? E acho que a colocação é extremamente pertinente e até faço aqui um apelo às associações dos magistrados, Também, às associações da magistratura, que nos Perfeito. façam, né, coro, que façam um coro com a OAB, exatamente cobrando. Porque este é um fato lamentável nos tribunais superiores que travam a magistratura, que travam a efetividade processual. Uma frase de conclusão. Mudança de comportamento mental dos profissionais do direito para utilizar o instrumental. Tudo bem. Gustavo. Bom, eu acho que vou me dirigir à Adriana também, né? Que representa, Isso. na verdade, um conjunto de pessoas que está assistindo, além de alunos, profissionais de direito, não profissionais de direito, que, na verdade, tem o seu problema de um veículo, né, envolvido num acidente de trânsito ou inscrito indevidamente no SPC e Serasa. E, na verdade, o processo não é um fim em si mesmo. Ele não se basta. Ele serve, e isto, né, eu concordo com o Arthur, ele serve efetivamente para a realização do direito que nos foi, e da possibilidade que nos foi tirada de realizar o direito pelas próprias mãos, com pouquíssimas exceções. Então, portanto, efetivamente, né, faço coro aos colegas de bancada, o Código de Processo Civil avançou, mas se não se investir fortemente em mecanismos de conciliação e mediação, ou se buscarem outras formas de solução de conflitos, por óbvio que, né, desde que com legislação prévia, observando os requisitos constitucionais, realmente a situação que nós temos é um verdadeiro caos de acesso ao Poder Judiciário, né, e o Poder Judiciário é extremamente abarrotado de demandas. Não tem, né, e retifico o Arthur, não são 11, hoje são 10 ministros, né, com um tempo bastante grande, né, sem a nomeação do 11º ministro, pela presidência, acho que quase 10 meses aí, né, não, talvez uns 8 meses sem a presença do novo ministro no STF. Mas para falar dos avanços, né, e de fato faço coro aos colegas em relação a essa parte crítica mesmo, né? Nós estamos num estado que tem como característica a litigiosidade, né? Dentro da estatística do Supremo Tribunal Federal é um dos estados que mais tem, que mais pelo menos recorre, né? É uma característica local nossa e por isso eu tenho certas restrições, concordo com todos os companheiros aqui, de que esse respeito desmedido à jurisprudência dos tribunais superiores acaba afastando aquela pessoa que está lá no interior, lá em Camaquã, lá em 3 de Maio, e que vê as partes, que enxerga o que está acontecendo, né, e que, na verdade, vai ter que aplicar aquilo que vier, o que lhe for posto, sem uma maior análise. Mas, de outro lado, também nós temos o que o Gilmar Mendes chamou de jurisprudência lotérica, né? Ou seja, a possibilidade de, muitas vezes, uma Câmara julgar de um jeito, outra Câmara julgar de outro. E isto, por outro lado, vai facilitar, principalmente nas questões que envolvem, acredito, ações, demandas repetitivas ou, né, e essas discussões dos tribunais. E para finalizar, né, esse ponto, um dos mecanismos frisados neste tópico da transparência do novo CPC foi a necessidade de os juízes não somente indicarem os dispositivos legais às sentenças, mas, a partir de agora, não somente transcreverem, mas detalharem, né? Isso já existe de alguma maneira, mas isso vem expressamente no novo Código, motivarem suas decisões, não bastando a mera transcrição de artigos de lei. Então, para concluir... Esse é um ponto muito importante também. Para concluir, né, Adriana, o cenário é muito melhor do que alguns anos atrás, né? Eu diria que nós teremos, e enxergando para frente, olhando sempre os pontos positivos, né, que é o que eu me detive, porque gosto sempre de olhar, enfim, para o que a gente pode melhorar e para o que veio, né, para melhorar, para acentuar o trabalho em cima disso, que o acesso ao Poder Judiciário vai ficar bastante facilitado. Nós teremos várias resoluções de conflitos no primeiro grau, desde que nós tenhamos o aparelhamento do Poder Judiciário, né, e com conciliadores preparados, com mediadores preparados para tratar, no caso das ações de família. Eu tenho certeza que o teu caso, assim como o de outros, terá uma maior possibilidade e, com certeza, uma maior celeridade do que os que nós convivemos até hoje.
Bom, apenas esclarecendo que ela até nem expôs qualquer caso específico. Ela falou como cidadã, sim, e o que vai melhorar para nós como um todo. Certo, Adriana? Muito obrigado pela colaboração. Vamos e voltamos ligeirinho, aí sim, só para dar tchau.